Olá! Na nossa análise de hoje, vamos nos debruçar sobre uma única fonte, um artigo do Grêmio Ser Sudeste, que é uma organização de promoção da cidadania. Isso mesmo. E o título já dá o tom da abordagem, né? Explicando para uma criança de 12 anos, Bolsonaro é corrupto? É bem direto. E a missão declarada do texto, assim, é ambiciosa, destrinchar uma série de investigações que são bem complexas, né? Jurídicas, financeiras, de uma forma que qualquer pessoa possa, entender. Exato. E é essa abordagem que torna o material interessante para a nossa discussão aqui. A fonte, ela não se propõe a ser um documento jurídico, é mais uma peça de comunicação cívica, sabe? Entendi. Ela usa o conceito de cidadania como um fio condutor para conectar tudo. Alegações de peculato, lavagem de dinheiro. E o nosso objetivo aqui, então, é desvendar a arquitetura desse argumento. Exatamente. Como o artigo constrói essa narrativa, que evidências ele seleciona para apresentar e, claro, como ele conecta os pontos. E sempre bom reforçar, né? A gente está relatando o que a fonte diz, sem validar ou, enfim, endossar as conclusões dela. Sempre. Perfeito, então vamos desempacar isso. Pelo que eu entendi, a fonte estrutura essa história numa espécie de escalada. Isso, é uma boa forma de ver. Começa no micro, ali no dia a dia de um gabinete parlamentar, com o suposto esquema de desvio de salários. A chamada rachadinha. Exato. Depois amplia o foco para mostrar como esse dinheiro supostamente financia algo muito maior que a compra de dezenas de imóveis. E aí chega no ápice. No ápice. O caso das joias da Arábia Saudita, já no Palácio do Planalto. Vamos começar então por esse primeiro degrau. Vamos lá. O ponto de partida do artigo é bem didático. Primeiro ele explica o que é dinheiro público, né? O básico. O básico. O dinheiro dos nossos impostos, que deveria pagar por escolas, hospitais, segurança, essas coisas. Certo. A partir daí, ele introduz a rachadinha com uma analogia bem simples. Imagine que você contrata um ajudante por R$ 100, mas em segredo, obriga ele a te devolver 80 para manter o emprego. O salário que é pago pelo governo tem uma finalidade. É remunerar o trabalho do assessor. Segundo a fonte, quando parte desse dinheiro volta para o político, ocorre um desvio de finalidade. E isso é ilegal. Ok, a analogia é clara, mas é uma simplificação. A gente sabe que provar isso na vida real é bem mais difícil. Muito mais. Qual é o caminho que a fonte traça para conectar essa analogia a fatos? Que evidências ela apresenta para sustentar que isso acontecia mesmo no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro? É aí que o artigo sai da teoria e entra nos dados da investigação. A argumentação se baseia num padrão de comportamento financeiro. Um padrão. Um padrão. O texto afirma que vários assessores do gabinete tinham assim uma rotina curiosa. Assim que o salário caía na conta, eles iam ao caixa eletrônico e sacavam quase todo o valor. Em notas de papel. E notas de papel. O artigo até destaca um caso específico de um assessor chamado Nelson Rabelo, que chegava a sacar 88% do que recebia, mês após mês. 88%, nossa, isso é praticamente o salário inteiro. Não parece o comportamento de alguém que, sei lá, usa a conta para pagar boletos, fazer compras. Não mesmo. É um padrão muito específico. E a pergunta óbvia que a fonte levanta é: por quê? Por que tanto esforço para transformar o salário em dinheiro vivo? Pois é, e a resposta que o artigo oferece é a chave de toda essa primeira parte do argumento. O dinheiro em espécie é difícil de rastrear. Exatamente. Uma transferência bancária deixa um registro claro, né? Quem enviou, quem recebeu, quando, quanto. O dinheiro vivo, uma vez sacado, ele quebra essa trilha digital. Faz sentido. Então, para a fonte, esse padrão de saques não era uma coincidência ou uma preferência pessoal de vários funcionários ao mesmo tempo. Era um método. Um método pensado para facilitar a devolução secreta de parte do salário para o chefe do gabinete sem alertar os órgãos de controle, como o COAF. É essa a tese. Entendi. Então, o artigo está sugerindo a existência de um método. E essa ideia se fortalece quando eles trazem outra alegação, a do uso da cota de combustível, certo? Exatamente. A fonte não trata isso como um caso isolado. Ela conecta como parte do mesmo modus operandi. O texto menciona registros de gastos de gasolina altíssimos, concentrados em postos específicos,
em volumes que seriam, segundo a análise, fisicamente impossíveis para um único carro. A analogia que eles usam é muito visual. É ótima. Era como se estivessem abastecendo uma frota de caminhões com uma verba parlamentar. Então, para o artigo, isso não é um simples exagero de gastos. É uma fraude deliberada para gerar mais dinheiro vivo, mais recursos não rastreáveis. Bingo. O texto está construindo essa narrativa sobre a criação de um caixa de dinheiro não declarado. E o que isso significa, no fim das contas, para a cidadania, que é o tema central da fonte? Significa uma quebra de confiança fundamental. O argumento do artigo é que, enquanto o cidadão comum paga imposto esperando retorno em serviços, esse dinheiro estaria sendo sistematicamente desviado para interesses privados. E a fonte se posicionando como defensora do consumidor de serviços públicos. Ela martela nessa tecla. A transparência não é um favor, é a principal ferramenta do cidadão. A falta dela, como sugerida por essas práticas, é um ataque direto a essa relação. Certo. Se a primeira parte da história é sobre como esse dinheiro vivo era supostamente gerado, a pergunta lógica é: para onde ele ia? E é nesse ponto que o artigo introduz a figura que se tornou central nisso tudo. Fabrício Queiroz. Exato. E a fonte o descreve usando um termo que todo brasileiro conhece: laranja. Laranja. E faz questão de explicar, né? No jargão político, é alguém que usa o próprio nome, a própria conta, para movimentar e ocultar a origem do dinheiro de outra pessoa. E a narrativa do artigo, baseada nas investigações, é que Queiroz era o operador financeiro desse esquema. Isso, o operador. Operador em que sentido? O que ele fazia com esse dinheiro? Segundo o texto, ele pagava despesas pessoais da família Bolsonaro, contas do dia a dia mesmo, mensalidades escolares, planos de saúde. E o detalhe que o artigo enfatiza é que esses pagamentos eram feitos? De novo, com dinheiro em espécie. Claro. A ideia que a fonte constrói é a de um circuito, sabe? O dinheiro saía do salário dos assessores em notas, passava pelas mãos do operador e era usado para pagar as contas da família do político. Tudo sem passar pelo sistema bancário formal. E é aí que entra a história dos cheques, que foi um dos pontos mais rumorosos. Como o artigo aborda isso? Ele apresenta como a prova talvez mais concreta dessa conexão. A fonte detalha que o Fabrício Queiroz e a esposa dele depositaram 27 cheques diferentes 27? na conta da então futura primeira-dama Michele Bolsonaro, totalizando R$ 89 mil. Mas a justificativa na época, se eu me lembro bem, foi de que era pagamento de um empréstimo pessoal entre eles. Isso não é uma explicação plausível. Então, a fonte ataca essa justificativa de frente. Como? O artigo ressalta que, apesar da alegação de empréstimo, nunca foi apresentado um contrato, um comprovante, qualquer registro formal dessa operação. Nada. Nada. Para o autor do texto, essa ausência de prova somada a todo o contexto do dinheiro vivo circulando transforma a justificativa em algo, assim, inverossímil. Entendi. A conclusão que o artigo apresenta ao leitor é que os cheques não eram um empréstimo. Era uma etapa final da lavagem do dinheiro da rachadinha, fazendo ele chegar diretamente à família. Nossa, então a gente está saindo de pagar contas do dia a dia para transações financeiras mais diretas. Exato. E isso parece ser só a ponta do iceberg, porque o próximo passo que a fonte descreve é um salto de escala monumental, o patrimônio imobiliário. Exatamente. O artigo cita uma investigação jornalística que mapeou o patrimônio do chamado clã Bolsonaro ao longo de 30 anos. E o número total é de? 107 imóveis. Mas o que a fonte destaca, o que ela considera o verdadeiro sinal de alerta, não é a quantidade. É a forma de pagamento? Deixa eu adivinhar. Dinheiro vivo? Dinheiro vivo. Segundo o texto, 51 desses 107 imóveis foram comprados total ou parcialmente com dinheiro em espécie. 51. E qual o valor disso? O valor total pago dessa forma, em valores corrigidos, chegaria a 26 milhões de reais. 26 milhões de reais em notas de papel. Isso é difícil até imaginar. É muito dinheiro. O artigo faz uma pergunta retórica que é muito poderosa. Quem compra uma casa levando uma mala de dinheiro? Exato.
Em qualquer transação normal desse porte, o dinheiro passa pelo banco, por segurança, por registro. A imagem da mala de dinheiro já evoca ilegalidade, né? Totalmente. E é essa a intenção. A fonte argumenta que o uso massivo de dinheiro vivo em transações de alto valor tem um propósito claro: evitar o rastreamento pelas autoridades, o que leva diretamente ao crime de Lavagem de dinheiro. lavagem de dinheiro. A analogia que o artigo usa é muito eficaz. O dinheiro sujo, vindo de esquemas como a rachadinha, é usado para comprar um bem limpo, um imóvel. E esse imóvel depois pode ser vendido legalmente. Exato. E o dinheiro da venda entra no sistema bancário com uma aparência de origem legítima. A sujeira foi lavada. Faz todo sentido. O artigo basicamente constrói uma escada. A rachadinha e a fraude no combustível geram o dinheiro vivo. O Queiroz opera para pagar contas e repassar. E, na ponta final, Esse volume de dinheiro se materializa num patrimônio imobiliário milionário. e a fonte encerra essa parte com uma pergunta que deixa o leitor pensando, né? Como um político com salário de deputado conseguiria acumular milhões em espécie? Exato. A narrativa é construída para que a conclusão pareça inevitável para quem lê. E esse suposto padrão de usar brechas e dinheiro vivo para benefício privado parece atingir um novo patamar quando o cenário muda. Muda do gabinete de um deputado para a presidência da República. E é isso que nos leva ao último e, segundo o artigo, talvez o mais grave caso de todos, o das joias sauditas. Sim, o artigo o enquadra como o exemplo mais flagrante, porque teria acontecido no exercício do mais alto cargo do país. Certo. A fonte começa explicando uma regra básica da administração pública. Presentes de alto valor recebidos em missões oficiais. Um relógio de luxo, um colar de diamantes. Isso não é um presente pessoal para o presidente. De jeito nenhum. Eles pertencem ao Estado brasileiro. Devem ser incorporados ao acervo público da União. Uma regra que parece bastante clara. Onde teria ocorrido o desvio, segundo a investigação que a fonte cita? O desvio, segundo o artigo, foi na intenção. A Polícia Federal teria descoberto um plano para tratar esses bens como se fossem privados. E em vez de serem catalogados e guardados As joias teriam sido levadas para os Estados Unidos, no avião presidencial. então usando a própria estrutura do Estado para transportar os bens que supostamente seriam desviados. Precisamente. É esse detalhe que o artigo usa para sublinhar a gravidade da acusação. O objetivo da viagem, segundo a investigação citada, era vender esses itens em lojas de luxo, em leilões. Transformando o patrimônio público em dinheiro privado. Exatamente. Os detalhes que a fonte apresenta são quase cinematográficos. Menciona fotos de um relógio num site de leilão e até aquele detalhe que viralizou na época. O reflexo. O reflexo do pai de um dos assessores na foto da caixa de uma das joias. Uma imagem que teria sido tirada para mostrar o produto para possíveis compradores. São detalhes que humanizam a acusação, atiram do campo abstrato. Sem dúvida. E a narrativa da fonte se concentra muito na questão da intenção, do dolo. Sim, e o ponto crucial que o texto destaca é o que aconteceu quando o Tribunal de Contas da União, o TCU, descobriu o caso e ordenou a devolução imediata das joias. E o que aconteceu para os itens que já tinham sido vendidos? Recomprar. Recomprar, para poder entregar ao governo brasileiro. Nossa, essa parte é fundamental. Porque, vamos combinar, se fosse um engano, um mal-entendido sobre a lei, a reação seria outra, talvez um pedido de desculpas. Claro. Recomprar o item às pressas Soa quase como uma confissão de que ele não deveria ter sido vendido. Para o autor do artigo, essa é a prova cabal. A atitude de recomprar os itens demonstraria que eles sabiam que a venda era ilegal. Não foi um engano. Teria sido uma ação deliberada que foi interrompida pela fiscalização. Essa é a linha de argumentação que a fonte constrói. E com tudo isso na mesa, quais são as possíveis consequências legais que o artigo aponta? O texto é bem direto nessa parte. Menciona que, em julho de 2024, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro por 3 crimes específicos, nesse caso das joias. Quais seriam? Peculato, que é o desvio de bem público por um funcionário, lavagem de dinheiro pela tentativa de vender os itens e dar aparência legal ao dinheiro, e associação criminosa. E as punições potenciais, caso haja uma condenação, são severas. Muito. A fonte cita cálculos de juristas, de que a soma das penas, se a gente considerar todos os crimes investigados na carreira política,
poderia chegar a 40 anos de prisão. 40 anos. Além disso, fala da inelegibilidade, né? Ele já está inelegível até 2030 por outro processo, mas novas condenações poderiam estender esse prazo indefinidamente. E as multas? E a obrigação de pagar multas milionárias como ressarcimento ao país. Não é só a liberdade que está em jogo, é o futuro político e o patrimônio. Ok, vamos amarrar tudo isso. A fonte que a gente analisou hoje, do Grêmio Ser-Sudeste, não se limita a listar acusações. Ela constrói uma narrativa, uma linha do tempo coesa. Isso. Ela conecta o suposto esquema de rachadinha nos gabinetes, as compras de imóveis em dinheiro vivo e o caso das joias. E tudo isso sobre o mesmo guarda-chuva conceitual, que é... O mau uso do dinheiro público e a consequente quebra da confiança, que é a base da cidadania. Exatamente. O que a fonte parece estar construindo é a tese de uma metodologia. Não se trata de 3 potenciais crimes isolados, mas de um método consistente. Que teria sido aplicado ao longo de décadas. Exato. Para supostamente obscurar trilhas financeiras usando dinheiro vivo, interpostos pessoas e os privilégios do poder. E ao enquadrar a questão como um problema de cidadania, em vez de só um debate jurídico, o artigo torna a acusação pessoal para cada contribuinte. Muito poderosa de enquadrar o debate, de fato. Tira a discussão do juridiquês e traz para o dia a dia. E isso nos leva a uma reflexão final provocada pelo próprio título da fonte, explicando para uma criança de 12 anos. Ao longo da nossa conversa, a gente viu como a simplificação e a construção de uma narrativa clara podem ser ferramentas eficazes para comunicar ideias complexas, né? Com certeza. A questão que fica para quem nos ouve é: de que forma esse esforço para ser didático altera a nossa percepção da informação? Ao transformar uma série de investigações numa história coesa sobre quebra de confiança, com um método claro, uma escalada de atos, a fonte cria um argumento que é mais fácil de entender. Mas também, talvez, mais difícil de questionar. Exatamente. Esse poder da narrativa é uma ferramenta para o esclarecimento ou é um risco de supersimplificação? Fica a questão.